Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. A história de Osarsep é conhecida por duas longas citações do A Egiptaica, uma história do Egito, do historiador egípcio Maneto. E também conhecemos a história em um trabalho chamado Contra Apion, de Joséfo. No relato de Maneto, vemos a expulsão dos Ixos e seu estabelecimento na Judéia, onde fundaram a cidade de Jerusalém. Joséfo então chega à conclusão de que os Ixos de Maneto eram os judeus do Êxodo, embora o próprio Maneto não faça tal conexão. De acordo com Joséfo, Maneto descreveu Osarsep como um sumo sacerdote tirânico de Osíris em Heliópolis. O faraó Amenófis tinha um desejo de ver os seus deuses certo dia. Mas para fazer isto, teve que primeiro limpar o Egito dos leprosos e outras pessoas poluídas, colocando cerca de 80.000 destes para trabalhar nas pedreiras, e depois confinou-os na cidade de Avares. A cidade, a capital dos antigos Ixos, no delta oriental. Lá, Osarsep tornou-se um líder e ordenou-lhes que abandonassem a adoração aos deuses e comessem a carne dos animais sagrados. Então, aqueles que agora são designados como Osarsefitas, então convidaram os Ixos de volta ao Egito, junto com seus novos aliados. Levaram Amenófis e seu filho ao exílio. Mas quem foi Osarsep? Osarsep é uma figura lendária do Antigo Egito, que foi equiparada por muitos a Moisés. Sua história foi contada pelo historiador egípcio ptolomaico Maneto em sua A Egiptaica, primeira metade do século III antes da Era Comum. A obra de Maneto está perdida, mas o historiador judeu do século I, Flávio Joséfo, cita a mesma de forma extensa. A história retrata Osarsep como um sacerdote egípcio renegado que lidera um exército de leprosos e outras pessoas impuras contra um faraó chamado Amenófis, que era filho de Ramsés e pai de Ramsés, cujo nome original era Setus ou Set. O faraó é expulso do país por um período e o exército de leprosos é formado em uma aliança com os Ixos. Eles devastam o Egito, cometendo muitos sacrilégios contra os deuses, antes que Amenófis retorne e os expulse. No final da história, Osarsep muda seu nome para Moisés. Um estudo muito curioso e importante, desenvolvido pelo egiptólogo Jean Assman, sugeriu que nenhum incidente histórico ou pessoa está por trás da lenda e que ela representa. Em vez disso, uma fusão de várias
tramas históricas observamos ali, nomeadamente, identificadas como os processos das reformas religiosas de Akhenaton. Vamos entender mais a fundo esta história na perspectiva do historiador egípcio Ahmed Osman. Por razão da invasão do Egito por parte de grupos étnicos cananeus, Amenófis III, Amenhotep III, enviou animais sagrados que são tidos com maior reverência nos templos e instruiu os sacerdotes de cada distrito a esconderem as imagens dos deuses da forma mais segura possível. Mediante a esta invasão que estava para ocorrer, ele, impressionantemente, não lutou contra os invasores. De acordo com alguns registros históricos que nos aponta o historiador egípcio Ahmed Osman, Amenhotep recuou para Etiópia, Cuxi, cujo rei estava sob obrigações para com ele e ao seu serviço. Este rei acolheu Amenhotep III e providenciou alojamento e comida para ele e seus seguidores. Durante os 13 anos de banimento que o filho de Abu havia previsto, o relato de Maneto, segundo Joséfo, irá nos descrever o seguinte: entretanto, os solimitas que se originaram em Jerusalém vieram com os poluídos egípcios e trataram os habitantes de uma maneira tão sacrílega que o regime dos pastores parecia uma época de ouro para aqueles que agora viam as impiedades de seus atuais inimigos. Não só incendiaram cidades e aldeias, não somente saquearam os templos e mutilaram as imagens dos deuses, mas, não contentes com isso, usaram habitualmente os próprios santuários como cozinhas para assar os venerados animais sagrados. Forçaram os sacerdotes e profetas para matá-los e cortar-lhes a garganta e depois expulsá-los nus. Maneto acrescenta que Amenófis, Amenhotep, posteriormente avançou da Etiópia com um grande exército e seu filho Ramsés à frente de outro, e que os dois atacaram e derrotaram os pastores e os seus aliados poluídos, matando muitos deles e perseguindo os restantes até as fronteiras da Síria. Veja bem o que irá nos apresentar o historiador egípcio Ahmed Osman acerca deste relato. Os estudiosos modernos tendem a aceitar a visão de que Maneto não se baseou inteiramente em fontes históricas do Antigo Egito em seu relato da estada dos chamados grupos étnicos cananeus no Egito. Gardner, por exemplo, diz em seu livro Egito dos Faraós, a história de Amenófis e dos leprosos citada por Joséfo, mostra que ele fez uso não apenas de registros autênticos, mas também de romances populares desprovidos de valor histórico. Ele também afirma isso uma página antes. Os trechos de Maneto de Joséfo foram introduzidos para apoiar a crença deste último de que o relato bíblico do Êxodo e a expulsão dos Ixos sob Tutmoses referem-se a um único e mesmo evento
histórico. É certo que os longos trechos em questão também incorporam várias histórias populares, da descrição mais fantástica possível, explicitamente reconhecidas como tal pelo historiador judeu. Esta visão foi contestada recentemente, no entanto, por Radford em listas de reis faraônicos, anais e livros diários. Depois de dar conta da biblioteca sobrevivente do templo de Sobek em Fayum, que data do século I antes da Era Comum ao quarto século da Era Comum, foi trazida à luz ao longo dos últimos 100 anos e está atualmente em processo de publicação. Ela comenta em discutindo alguns aspectos do trabalho de Manetho que são convencionalmente descartados como pseudo-manetonianos. Não há absolutamente nenhuma justificativa em interpretá-los como interpolações. Ou seja, os relatos de Manetho e de Joséfo contêm fantasias. Nem é correto imaginar Manetho acumulando tradições orais e comprometendo-as por escrito. Obviamente, ele não veria utilidade e provavelmente teria desprezado material que circulasse oralmente e não fosse encontrado formalmente representado no rolo do templo. O que encontrou na biblioteca do templo, na forma de um texto devidamente autorizado, ele incorporou em sua história. E inversamente, podemos postular com certa confiança para o material de sua história, uma fonte escrita encontrada na biblioteca do templo, e nada mais. Radford identificou a fonte da história de Ozar Sep de Manetho como os eventos da Revolução Religiosa de Amarna, primeiro lembrados oralmente e depois registrados por escrito. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.